O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Markandeya Samasya Partha. Capítulo 230. Batalha entre os deuses Skanda e os Asuras. Os nomes de Skanda. Markandeya continuou. Quando Skanda tinha conferido esses poderes, Sva apareceu para ele e disse: Tu és meu filho natural, eu desejo que tu me concedas felicidade excelente. Skanda respondeu: Que tipo de felicidade tu desejas desfrutar? Sva respondeu: Ó ser poderoso, eu sou a filha favorita de Daksha, de nome Sva, e desde a minha juventude eu tenho estado apaixonada por Uttasana, o deus do fogo, mas aquele deus, meu filho, não compreende os meus sentimentos. Eu desejo viver para sempre com ele como sua esposa. Skanda respondeu: Deste dia em diante, senhora, todas as oblações que homens de caráter virtuoso, que não abandonam o caminho da virtude, oferecerem para seus deuses ou antepassados com encantamento de hinos purificadores por Brahmanes sempre serão oferecidas através de Agni junto com o nome de Sva, e assim, senhora excelente, tu sempre viverás associada a Agni, o deus do fogo. Markandeya continuou. Assim tratada e honrada por Skanda, Sva ficou muito satisfeita, e unida ao seu marido Pavaka, o deus do fogo, ela o honrou em retorno. Então Brahma, o senhor de todas as criaturas, disse para Mahasena: Vai e visita o teu pai Madeva, o conquistador de Tripura. Rudra, unindo-se a Agni, o deus do fogo, e Sva se associaram para te tornar invencível para o bem de todas as criaturas. E o sêmen de Rudra, de grande alma, lançado no órgão reprodutivo de foi jogado de volta sobre esta colina, e daí os gêmeos Mujika e Minjika tomaram forma. Uma porção dele caiu no mar de sangue, outra porção nos raios do sol, outra sobre a terra, e assim ele foi dividido em 5 partes. Homens eruditos devem se lembrar de que estes teus seguidores multiformes e de aparência feroz, que vivem da carne de animais, foram produzidos do sêmen. Que assim seja. Dizendo isso, Mahasena, de grande alma, com amor paternal, honrou seu pai Mahesvara. Markandeya continuou. Homens que desejam adquirir riqueza devem cultuar aquelas 5 classes de espíritos, com a flor do sol, e para o alívio de doenças também culto deve ser dado a eles. Os gêmeos Mujika e Minjika, gerados por Rudra, devem sempre ser respeitados pelas pessoas que desejam o bem-estar de crianças pequenas, e pessoas que desejam ter filhos devem sempre adorar aqueles espíritos femininos que vivem de carne humana e são produzidos em árvores. Assim todos os Pisachas são citados como divididos em classes incontáveis. E agora, ó rei, escute a origem dos sinos e estandartes de Skanda. É sabido que Airavata, o elefante de Indra, tinha 2 sinos de nome Vaijayanti, e Sakra, de compreensão aguçada, os trouxe para ele e os deu pessoalmente para Gua. Visaka pegou um daqueles sinos, Skanda o outro. Os estandartes de ambos, Kartikeya e Visaka, eram de cor vermelha. Aquele deus poderoso Mahasena ficou satisfeito com os brinquedos que foram dados a ele pelos deuses. Cercado por hostes de deuses e Pisachas e sentado na montanha dourada, ele parecia esplêndido em toda a grandeza da prosperidade. E aquela montanha coberta com florestas agradáveis também parecia formidável em sua companhia, assim como a colina Mandara cheia de cavernas excelentes brilha com os raios do sol. A montanha branca estava adornada com áreas inteiras de floresta cobertas com flores Santanaka e com florestas de árvores Karavira, Parijata, Jana e Asoka, como também com regiões selvagens cobertas com árvores Kadamba, e ela abundava com rebanhos de veados celestes e bandos de aves celestes. E o ribombo de nuvens, agindo como instrumentos musicais, soava como um murmúrio de um mar agitado, e Gandharvas e Apsaras celestes começaram a dançar. E lá ergueu-se um grande som de alegria de todas as criaturas. Assim o mundo inteiro com o próprio Indra parecia ter sido transferido para a Montanha Branca. E todas as pessoas começaram a observar Skanda com satisfação em seus olhares, e elas não se sentiam cansadas em absoluto de fazer isso.
Markandeya continuou. Quando aquele filho adorável do Deus do Fogo foi consagrado como líder do exército celeste, aquele senhor magnífico e feliz, Arya Mahadeva, viajando com Parvati em uma carruagem brilhando com refulgência semelhante à do sol, dirigiu-se para um lugar chamado Bhadravata. Sua carruagem excelente era puxada por 1000 leões e dirigida por Kala. Eles passaram pelo espaço vazio, e parecia que eles estavam prestes a devorar o céu, e infligindo terror no coração de todas as criaturas nas divisões móveis dos mundos. Aqueles animais de Juba voaram rapidamente pelo ar, proferindo rugidos pavorosos. E aquele senhor de todos os animais Mahadeva sentado naquela carruagem com parecia o sol com brilhos de relâmpago iluminando massas de nuvens envolvidas pelo arco de Indra, arco-íris. Ele era precedido por aquele adorável senhor das riquezas que passeia nas costas de seres humanos com seus atendentes guiacas, viajando em seu belo carro Pushpaka. E Sakra também sobre seu elefante Airavata e acompanhado por outros deuses formava a retaguarda de Mahadeva, o que concede benefícios, marchando dessa maneira na vanguarda do exército celeste. E o grande Akshamurga com seus atendentes, os Yakshas Jambaka e outros Rakshasas enfeitados com guirlandas de flores, obtiveram um lugar na ala direita de seu exército, e muitos deuses de poderes de luta extraordinários junto com os Vasos e os Rudras também marcharam com a divisão direita de seu exército. Yama de aparência terrível também junto com a morte marchou com ele, seguido por centenas de doenças terríveis, e atrás dele era transportado o tridente terrível, de pontas afiadas, e bem adornado de Shiva, chamado Vijaya. E Varuna, o senhor adorável das águas com seu terrível Pasa, um tipo de míssil, e cercado por numerosos animais aquáticos, marchava lentamente com o tridente. E o tridente Vijaya era seguido pelo Patiza, outro tipo de arma de Rudra, guardado por massas, projéteis, clavas e outras armas excelentes. E o Patiza, ó o rei, era seguido pelo guarda-sol brilhante de Rudra e o Kamandalu servido pelos Maharshis, e junto a ele avançava na companhia de Brigu, Angiras e outros. E atrás de todos esses viajava Rudra em sua carruagem branca, tranquilizando os deuses com a exibição de seus poderes. E rios e lagos e mares, apsaras, rishis, celestiais, gandharvas e serpentes, estrelas, planetas, e os filhos dos deuses, como também muitas mulheres, o seguiram em sua comitiva. Aquelas senhoras de olhos belos espalhavam flores em volta, e as nuvens marcharam, tendo prestado homenagem àquele deus Mahadeva armado com o arco Pinaka. E algumas delas seguraram um guarda-sol branco sobre sua cabeça, e Agni deus do fogo e Vayu deus do vento se ocuparam com 2 leques de pelos chamaras, emblemas de realeza. E, ó o rei, ele era seguido pelo glorioso Indra acompanhado pelos Rajarshis, e cantando o louvor daquele deus com o emblema do touro. E Gauri, Vidya, Gandhari, Kesini, e a senhora chamada Mitra junto com Savitri, todas procederam no séquito de Parvati, como também todas as Vidyas divindades presidentes de todos os ramos de conhecimento que foram criadas pelos eruditos. O espírito Rakshasa que passa para os diferentes batalhões as ordens que são implicitamente obedecidas por Indra e outros deuses avançava em frente ao exército como porta-estandarte. E aquele principal dos Rakshasas, de nome Pingala, o amigo de Rudra, que está sempre ocupado em lugares onde corpos são queimados, e que é agradável para todas as pessoas, marchava com eles alegremente, em um momento indo à frente do exército, e ficando para trás novamente em outro, seus movimentos sendo incertos. Ações virtuosas são as oferendas com as quais o deus Rudra é cultuado por mortais. Ele que é também chamado de Shiva, o Deus onipotente, armado com o arco Pinaka, é Mahesvara. Ele é adorado de várias maneiras. O filho de Kritika, o líder do exército celeste, respeitoso com os Brahmanes, cercado pelas tropas celestes, também seguiu aquele senhor dos deuses. E então Mahadeva disse estas palavras importantes para Mahasena. Comanda cuidadosamente o 7º corpo do exército das forças celestes. Skanda respondeu:
Muito bem, meu senhor. Eu comandarei o 7º corpo do exército. Agora dize-me rapidamente se há algo mais a ser feito. Rudra disse: tu sempre me encontrarás no campo de ação. Por procurar por mim e por devoção por mim tu obterás grande prosperidade. Markandeya continuou. Com essas palavras Maesvara o recebeu em seu abraço, e então o dispensou. Ó o grande rei, depois da despedida de Skanda, prodígios de vários tipos ocorreram para perturbar a equanimidade dos deuses. O firmamento com as estrelas estava em chamas, e todo o universo em um estado de total confusão. A terra tremeu e emitiu um som ribombante, e a escuridão cobriu o mundo inteiro. Então, observando essa catástrofe terrível, Sankara com a estimável Uma, e os celestiais com os grandes Maharshis, ficaram muito preocupados. E quando eles tinham caído nesse estado de confusão, apareceu diante deles uma hoste feroz e poderosa armada com várias armas, e parecida com uma massa de nuvens e rochas. Aqueles seres terríveis e incontáveis, que falavam línguas diferentes, dirigiram seus movimentos para o ponto onde Sankara e os celestiais estavam. Eles arremessaram nas tropas do exército celeste, enxames de flechas em todas as direções, massas de rocha, massas, satagnis, prasas e parigas. O exército celeste foi lançado em um estado de confusão por uma chuva dessas armas terríveis e suas tropas foram vistas vacilarem. Os Danavas fizeram uma grande destruição por retalharem seus soldados, cavalos, elefantes, carruagens e armas. E as tropas celestes então pareciam como se estivessem prestes a virar as costas para o inimigo. E multidões deles caíram, mortos pelos Asuras, como árvores grandes em uma floresta queimada em uma conflagração. Aqueles habitantes do céu caíram com as cabeças separadas dos corpos, e não tendo ninguém para liderá-los naquela batalha terrível, eles foram massacrados pelo inimigo. E então Deus Purandara Indra, o matador de Vala, observando que eles estavam inseguros e sobrecarregados pelos Asuras, tentou reagrupá-los com este discurso: não fiquem assustados, ó heróis, que o êxito acompanhe os seus esforços. Peguem suas armas, e decidam sobre comportamento varonil, e vocês não encontrarão mais nenhum infortúnio, e derrotem aqueles Danavas maus e de aparência terrível. Que vocês sejam bem-sucedidos. Caiam sobre os Danavas comigo. Os habitantes do céu tiveram sua confiança renovada ao ouvirem esse discurso de Sakra, e sob a sua liderança eles avançaram novamente contra os Danavas. E então os 33 crores de deuses e todos os poderosos Marutas e os Sadias com os vasos voltaram ao ataque. E as flechas que eles dispararam com raiva contra o inimigo tiraram uma grande quantidade de sangue dos corpos dos Daitias e de seus cavalos e elefantes. E aquelas flechas afiadas passando através de seus corpos caíam sobre o solo, parecendo muitas cobras caindo dos lados de uma colina. Ó rei, os Daitias perfurados por aquelas flechas caíam em rápida sucessão por toda parte, parecendo muitas massas de nuvens separadas. Então a hoste Danava, tomada pelo pânico pelo ataque dos celestiais no campo de batalha, vacilou sob aquela chuva de várias armas. Então todos os deuses ruidosamente deram vazão à sua alegria, com braços prontos para golpear, e as bandas celestes também começaram a tocar várias melodias. Assim ocorreu aquele combate, tão terrível para ambos os lados, pois todo o campo de batalha estava coberto com sangue e coberto com os corpos de ambos, deuses e Asuras. Mas os deuses foram logo derrotados de repente, e os Danavas terríveis novamente fizeram uma grande destruição do exército celeste. Então os Asuras começaram a tocar tambores e seus clarins agudos foram soados, e os chefes Danavas deram seus magníficos gritos de guerra. Então um Danava poderoso, pegando uma massa enorme de rochas nas mãos, saiu daquele terrível exército Daitiema. Ele parecia o sol emergindo à frente de uma massa de nuvens escuras. Ó rei, os celestiais, vendo que ele estava prestes a arremessar aquela massa de rocha neles, fugiram em confusão.
Mas foram perseguidos por Maísha, que arremessou aquela rocha neles. E, ó Senhor do mundo, pela queda daquela massa de rocha, 10.000 guerreiros, do exército celeste, foram esmagados no solo e deram o último suspiro. E esta ação de Maísha infligiu terror nos corações dos deuses, e com seus atendentes Danavas ele caiu sobre eles como um leão atacando um bando de veados. E quando Indra e os outros celestiais observaram que Maísha estava avançando para o ataque, eles fugiram, deixando para trás suas armas e estandartes. E Maísha ficou muito enfurecido por isso, e ele avançou rapidamente em direção à carruagem de Rudra, e chegando perto, ele agarrou seu mastro com as mãos. E quando Maísha em um acesso de raiva tinha assim agarrado a carruagem de Rudra, toda a terra começou a gemer e os grandes rixes perderam os sentidos. E daitias de proporções enormes, parecidos com nuvens escuras, estavam efusivos de alegria, pensando que a vitória estava garantida para eles. E embora aquele deus adorável Rudra estivesse naquela situação, ainda assim ele não achou que valia a pena matar Maísha em batalha. Ele se lembrou de que Skanda desferiria o golpe mortal naquele Asura de mente má. E o irascível Maísha, vendo com satisfação a presa à carruagem de Rudra que ele tinha segurado, deu seu grito de guerra, para o grande alarme dos deuses e a alegria dos daitias. E quando os deuses estavam naquela situação pavorosa, o poderoso Maazena, queimando de raiva, e parecendo magnífico como o sol avançou para salvá-los. E aquele ser nobre estava vestido de vermelho brilhante e enfeitado com uma guirlanda de flores vermelhas. E envolvido em armadura de ouro, ele estava em uma carruagem da cor do ouro brilhante como o sol e puxada por cavalos castanhos. E à sua visão o exército dos daitias ficou desanimado de repente no campo de batalha. E, ó o grande rei, o poderoso Maazena disparou uma Sakti brilhante para a destruição de Maísha. Aquele míssil cortou a cabeça de Maísha, e ele caiu sobre o solo e morreu. E sua cabeça maciça como um outeiro, caindo ao chão, bloqueou a entrada para o país dos Kurus do norte, se estendendo em comprimento por 16 yojanas, embora no momento as pessoas daquele país passem facilmente por aquele portão. Foi observado pelos deuses e os Danavas que Skanda lançava sua Sakti repetidas vezes no campo de batalha, e que ela voltava para as suas mãos depois de matar milhares das tropas do inimigo. E os terríveis Danavas caíam em grandes números pelas flechas do sábio Maazena. E então o pânico tomou conta deles, e os seguidores de Skanda começaram a matá-los e comê-los aos milhares e a beber seu sangue. E eles alegremente exterminaram os Danavas num abrir e fechar de olhos, assim como o sol destrói a escuridão, ou como o fogo destrói uma floresta, ou como os ventos afugentam as nuvens. E dessa maneira o famoso Skanda derrotou todos os seus inimigos. E os deuses vieram felicitá-lo, e ele, por sua vez, prestou seus respeitos a Maesvara. E aquele filho de Kritika parecia majestoso como o sol em toda a glória do seu resplendor. E quando o inimigo tinha sido completamente derrotado por Skanda, e quando Maesvara deixou o campo de batalha, por andar abraçou Maazena e disse a ele: este Maísha, que foi tornado invencível pela graça de Brahma, foi morto por ti. Ó o melhor dos guerreiros, os deuses eram como grama para ele. Ó o herói de membros fortes, tu removeste um espinho dos celestiais. Tu mataste em batalha centenas de Danavas iguais em valor a Maísha, que eram todos hostis a nós, e que costumavam nos atormentar antes. E os teus seguidores também os devorarão a centenas. Tu és, ó o ser poderoso, invencível em batalha como o marido de uma, e esta vitória será celebrada como a tua primeira realização, e a tua fama será eterna nos 3 mundos. E, ó o Deus de braços fortes, todos os deuses entregarão sua lealdade a ti. Tendo falado assim para Maazena, o marido de Sashi deixou o lugar acompanhado pelos deuses e com a permissão do adorável Deus de 3 olhos, Shiva. E Rudra voltou para Bhadravata, e os celestiais também voltaram para as suas respectivas residências.
E Rudra falou, se dirigindo aos deuses: vocês devem ser leais a Skanda assim como vocês são a mim. E aquele filho do deus do fogo, tendo matado os Danavas, conquistou os 3 mundos em um dia. Ele foi adorado pelos grandes rishis. O Brahmani que com a devida atenção lê essa história do nascimento de Skanda obtém grande prosperidade neste mundo e a companhia de Skanda após a morte. Yudhishthira disse: ó Brahmani bom e adorável, eu desejo saber os diferentes nomes daquele ser de grande alma, pelos quais ele é celebrado por todos os 3 mundos. Vaisampayana continuou: assim abordado pelo Pandava naquela assembleia de rishis, o venerável Markandeya de grande mérito ascético respondeu: Agneya filho de Agni, Skanda rejeitado, Diptakirti de fama resplandecente, Anamaya sempre vigoroso, Maraketu estandarte de pavão, Dharmatman de alma virtuosa, Bhutesa o senhor de todas as criaturas, Machardana o matador de Maisha, Kamajit o subjugador de desejos, Kamada o realizador de desejos, Canta o vistoso, Satyavaka o verdadeiro em palavras, Bhuvanesvara o senhor do universo, Sisu a criança, Sigra o rápido, Sushi o puro, Chanda o ígneo, Diptavarna de cor clara, Subanana de rosto belo, Amoga incapaz de ser impedido ou frustrado, Anaga o impecável, Rudra o terrível, Priya o favorito, Chandranana de rosto como a lua, Dipta Sakti o manejador da lança ardente, Prasantatman de alma tranquila, Bhadrakriti o fazedor do bem, Kutamana a câmara até do mal, Shashti Priya verdadeiro favorito de Shashti, Pavitra o santo, Matrivatsala o reverenciador de sua mãe, Kanyabhatri o protetor das virgens, Vibhakta difundido pelo universo, Svaya o filho de Svaya, Revatizuta o filho de Revati, Prabhu o senhor, Neta o líder, Visaka criado por Visaka, Naigameya surgido do Veda, Sudushara difícil de conciliar, Suvrata de votos excelentes, Lalita o belo, Valakridanaka Priya o que gosta de brinquedos, Kashari o que percorre os céus, Brahmachari o casto, Sura o corajoso, Saravana de Bhava nascido em uma mata de urzes, Visvamitra Priya o favorito de Visvamitra, Devasena Priya o amante de Devasena, Vasudeva Priya o amado de Vasudeva, e Priya Kriti o fazedor de coisas agradáveis. Esses são os nomes divinos de Kartikeya. Quem quer que os repita sem dúvida assegura fama, riqueza e salvação. Markandeya continuou: ó filho corajoso da linhagem Kuru, eu agora com a devida devoção orarei para aquele inigualável Gua, poderoso, de 6 faces, e corajoso que é adorado por deuses e rishis, enumerando seus outros títulos de distinção. Ouve-os. Tu és devotado a Brahma, gerado de Brahma, e versado nos mistérios de Brahma. Tu és chamado de Brahmajaya, e tu és o principal daqueles que são possuidores de Brahma. Tu és afeiçoado a Brahma, tu és austero como os Brahmanes e és versado no grande mistério de Brahma e o líder dos Brahmanes. Tu és Svaya, tu és Vada, e tu és o mais santo dos santos, e és invocado em hinos e celebrado como o fogo de 6 chamas. Tu és o ano, tu és as 6 estações, tu és os meses, os meios meses lunares, as declinações solares, e os pontos cardeais do espaço. Tu tens olhos de lótus. Tu és possuidor de um rosto semelhante ao lírio. Tu tens 1000 rostos e 1000 braços. Tu és o soberano do universo, tu és a grande oblação, e tu és o espírito que anima todos os deuses e os asuras. Tu és o grande líder dos exércitos. Tu és Prachanda furioso, tu és o Senhor, e tu és o grande mestre e o vencedor de teus inimigos. Tu és Sasrabu multiforme, Sasratusti 1000 vezes contente, Sasrabuki devorador de tudo, e Sasrapad de 1000 pernas, e tu és a própria terra. Tu és possuidor de formas infinitas e 1000 cabeças e grande força. De acordo com as tuas próprias inclinações, tu apareceste como o filho de Ganga, Svaya, Mai, ou Kritika. Ó Deus de 6 rostos, tu brincas com o galo e assumes formas diferentes segundo a tua vontade. Tu és Daksha, Soma, Maruta, Dharma, Vayu, o príncipe das montanhas, e Indra, por todo o tempo. Tu és poderoso, a mais eterna de todas as coisas eternas, e o Senhor de todos os senhores.
Tu és o progenitor da verdade, o destruidor da prole de Asuras, e o grande conquistador de inimigos dos celestiais. Tu és a personificação da virtude e, sendo vasto e diminuto, tu estás familiarizado com os pontos mais altos e mais baixos, das ações virtuosas, e os mistérios de Brahma. Ó o principal de todos os deuses e Senhor do universo de grande alma, toda essa criação está coberta com a tua energia. Eu assim orei a ti segundo o melhor que posso. Eu saúdo a ti que és possuidor de 12 olhos e muitas mãos. Os teus atributos restantes transcendem o meu poder de compreensão. O Brahmani com a devida atenção lê essa história do nascimento de Skanda, ou a relata para Brahmanes, ou a ouve narrada por homens regenerados, obter riqueza, vida longa, fama, filhos, como também vitória, prosperidade e contentamento, e a companhia de Skanda.